Boa tarde, pessoal. Boa noite. Estamos aqui começar aqui a live, né, com a Cláudia. Boa noite, pessoal. Agora às 19 horas, como havia comentado no Instagram, a gente vai começar aqui uma live para falar sobre ansiedade, a visão da medicina integrativa, da nutrologia com a psicologia, né? E a Cláudia, que também faz parte do protocolo MP, que é psicóloga, a gente vai estar compartilhando com vocês, interagindo. Vocês podem perguntar, vocês podem interagir bastante. Oi, Gabriela, Luciana, Jussara, tudo bom? Então, deixa só a Cláudia entrar, que a gente vai começar. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês já quiserem tiverem alguma dúvida, já quiserem perguntar, quiserem interagir, vocês já podem deixar anotado aí, já podem começar a anotar as dúvidas que a gente vai tentar responder aqui o máximo possível. A gente vai levantar os pontos principais, já que a ansiedade é um tema muito comum, né? Ou seja, é um dado que, segundo a OMS, o Brasil é o país que sofre com mais ansiedade no mundo. Nenhum país sofre tanto com ansiedade quanto o Brasil. Então é algo que a gente tem que começar a discutir. E a gente vai começar então aqui a live. Deixa só ela entrar aqui para a gente dar início. Oi, Cláudia, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Márcia? Tudo bom. Então já comecei aqui a falar rapidamente aqui uma pequena introdução aqui, mas fale um pouco aí, para o pessoal conhecer você aí, o pessoal aqui dos meus seguidores, né? Os seus seguidores que também devem estar entrando, né? Sim. Bom, gente, eu sou psicóloga clínica aqui em Aracaju, já atuo há 2 anos e atendo ali no Centro Médico Nossa Senhora do Carmo. Eu conheci o Dr. Márcio, assim, de supetão, vi várias pessoas comentando sobre ele e decidi conhecer o trabalho. E vi que o trabalho ia muito além de apenas conciliar, aliás, de ter uma dieta, sabe? Ia muito além disso. Então, decidimos fazer o quê? Essa livezinha para ajudar vocês a trazer um tema que é bem atual, que é a ansiedade. Não só a ansiedade, né? Mas a questão dos hábitos saudáveis, de uma alimentação melhor, pensando no futuro, assim, digamos que em questões mais a longo prazo, não só a curto prazo, porque a curto prazo a gente nem consegue manter algo, né? Exatamente. Então, ansiedade, como eu havia iniciado, Cláudia, segundo a OMS, segundo o estudo de 2017, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Eu trabalho na urgência, trabalho no consultório, eu vejo o quanto a ansiedade está presente. Em 2007, estimava-se em torno de 18 milhões de brasileiros sofrendo com ansiedade. E 264 milhões de pessoas no mundo sofrendo ansiedade. Paraguai, países da Europa, da América como um todo, América Central, América do Sul, América do Norte. Então, muita gente sofrendo com ansiedade e isso impacta diretamente no tratamento, né? Ou seja, até na perda de peso, a qualidade de vida. E dentro da medicina integrativa e nutrologia, o que a gente acaba observando é que a ansiedade ela é decorrente de algum problema metabólico, de algum problema hormonal. Ou seja, o paciente que está sofrendo com ansiedade, ele tem algum problema além da ansiedade. Ele não tem só ansiedade, ou seja, não deve simplesmente tomar o medicamento. Ele tem alguma desordem metabólica, ele tem alguma carência nutricional, alguma deficiência mineral, magnésio é muito importante, zinco é muito importante, os hormônios como um todo são muito importantes. Então, é um dado que eu, na medicina integrativa, procuro avaliar. Mas também tem a parte social, né? A parte em que muitas pessoas querem viver uma outra vida, e tudo isso acaba interferindo, né? Sim, Né? sim. Você trouxe uma questão até legal, que eu vejo muito isso, é aquela vida, você citou até ontem, sabe, aquela questão da vida utópica. A gente, Sim. o ser humano em si, ele sempre está mais agradado, assim, com as questões do outro. Com a vida do outro, com o carro do outro, com a comida do outro. Só que a gente não lembra, quando pensa no outro, que nós temos, biologicamente falando, biotipos diferentes e que esses biotipos, assim, não funcionam da mesma maneira, por serem diferentes.
E não só biotipos, nós somos pessoas diferentes. Por sermos pessoas diferentes, nós nos adaptamos a circunstâncias totalmente diferentes. Então, a partir daí já se cria um ponto-chave, que é um ponto da ansiedade. Ou seja, seria um gatilho, digamos assim, podemos até utilizar essa palavra. Seria um gatilho para você não desenvolver uma boa alimentação, não desenvolver uma boa rotina. Porque você quer viver uma vida que não é sua, você quer viver uma realidade que não te pertence. Então, meio que acaba influenciando diretamente na nossa vida biológica, porque é um aspecto psicofisiosocial, né? Tá tudo ligado, é tudo interligado. Então, isso eu também vejo bastante. As pessoas querem muitas vezes viver uma vida que infelizmente não é delas, né? Ou seja, querem ter essa vida utópica e isso com certeza acaba influenciando, porque cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem a sua realidade, né? E essa realidade ela tem que ser vivida, né? Claro, Pode falar. Vivida por completo e de modo autêntico, porque não tem como a gente viver a vida do outro. Você acaba perdendo aspectos que são fundamentais da sua vida, sabe? Perde de sentir, de gostar daquilo, de ter prazer em fazer, de ficar feliz em estar fazendo. Pronto. O pessoal está falando aqui bastante, já vi 2 comentários aqui a respeito da compulsão alimentar. E a compulsão alimentar acaba estando muito ligada a isso. Ou seja, falando da parte da... só para puxar o gancho aqui para a nutrologia, então, o que acontece? Se sabe que quando você come principalmente carboidrato, vocês sabem que eu não sou muito favorável ao carboidrato em excesso. O que acontece? Quando se come muito carboidrato, há uma grande liberação de dopamina a nível cerebral, a dopamina, que é um neurotransmissor que dá a sensação de prazer. Então, comendo um carboidrato, comendo um doce, comendo um salgado, comendo alguma coisa nesse sentido, há uma grande liberação de dopamina e o paciente sente prazer comendo aquele carboidrato. Isso acaba gerando mais vontade de consumir aquele carboidrato. E quando o paciente tem um quadro de ansiedade, do ponto de vista neuroquímico, você tem uma deficiência de serotonina, você tem uma deficiência de dopamina, e aí como você tem um aumento da dopamina e ela traz uma sensação de prazer momentânea, uma coisa momentânea, você acaba consumindo muito carboidrato. E aí entra a compulsão alimentar, ou seja, o paciente acaba querendo cada vez mais carboidrato. O carboidrato não resolve absolutamente nada, ele dá uma sensação de prazer momentânea, mas logo depois vem a vontade de comer mais carboidrato, porque assim que aquela sensação boa passa, ele quer de novo. Semelhante ao viciado, na verdade, né? Viciado em carboidrato, mas o mecanismo é o mesmo, na verdade. Sim. Bom, eu estava recentemente eu atendi uns 2 ou 3 pacientes bariátricos. E a maior dificuldade que eu tive com eles foi mesmo da questão da redução do açúcar e do carboidrato. Porque, assim, normalmente, nós nos alimentamos, nós não sabemos distinguir quando estamos com fome e quando estamos com vontade de comer. E o ser humano em si, ele acaba utilizando de alguns mecanismos como a alimentação para suprir outros. Por exemplo, eu tenho um problema e eu não consigo resolver aquele problema. E eu sei que mesmo tendo um problema e eu não vou conseguir encontrar a solução porque eu crio um pensamento negativo, eu acabo utilizando o alimento como uma fonte de substitutos, ou seja, uma fonte de substituição, um substituto, digamos assim. Então, cada vez mais eu vou criando o hábito de me alimentar de modo errado para substituir ou preencher um espaço que seria de algo que poderia ser resolvido, sabe? O próprio cérebro em si, ele já funciona como um mecanismo de defesa. Ele tem a defesa para liberar uma determinada substância, ele acredita que precisa daquele alimento. Por quê? Porque já estamos habituados a utilizar aquele alimento. Perfeito. Esse raciocínio é exatamente isso. Existe a fome de verdade, ou seja, a fome como carência nutricional, que o corpo está sinalizando que precisa comer, e existe essa fome emocional, ou seja, que o paciente, na verdade, ele não tem fome de verdade, então, na verdade, ele quer comer, mas ele quer comer para ter essa sensação de prazer, e não é uma fome verdadeira. Aí entra a compulsão alimentar. Ele acaba comendo mais do que, de fato, necessita, com o objetivo de ter uma melhora momentânea, de ter aquele benefício do bem-estar causado pela liberação de dopamina e de serotonina, que é muito comum. Inclusive, nos tratamentos para ansiedade, e também houve aqui algum comentário falando sobre a depressão, e muitas vezes a ansiedade está muito ligada à
depressão, pacientes acabam tendo as duas patologias Sim, concomitantes, e aí o que acontece? Tem essas deficiências, então acaba tendo mais ou menos o mesmo princípio ativo, o claro. mesmo princípio fisiológico, né? Claro, por isso que é importante a gente falar sobre a questão da rotina de treinos. Para a gente, assim, tanto para depressão e para alimentação, é indicado que você tenha uma rotina. E que, assim, você não tenha uma rotina fixa, sabe? Mas uma rotina que você consiga modular no cotidiano, assim. Durante essa semana, você faz uma atividade que tire daquela rotina de ficar somente em casa, ficar somente comendo. Por isso que é importante você criar o hábito de se movimentar. Você não precisa ter vou treinar a semana inteira. Vou para academia de segunda a sexta, de 8 à meia-noite. Não. Você precisa se conscientizar, né? E já parte para o lado do autocuidado, de que é necessário que você mantenha o seu corpo em movimento. Até porque se a gente for remontar as nossas origens, eles não tinham carros. Eu lembro que você me deu uma explicação bem legal na consulta. Eles não tinham carros, eles viviam daquilo que eles pescavam, que eles matavam para se alimentar. Então, assim, o nosso biotipo ele modificou, mas ele continua com a mesma base. Então, se ele continua com a mesma base, a atividade física, desculpe, junto com a alimentação saudável, é essencial. Seria, assim, o início para você combater a depressão e a ansiedade. Vamos utilizar essa palavra. Perfeito. Bom, então é isso. A ansiedade, no caso, é extremamente comum, né? Extremamente comum no mundo, principalmente no Brasil, e tem o fator psicológico, tem o fator hormonal, tem o fator metabólico, que tudo isso tem que ser investigado, tudo isso tem que ser tratado, ou seja, havendo deficiência de magnésio, de zinco, deficiência hormonal, é importante tratar a causa do problema, é importante, como a Cláudia falou, é importante ver o que é que está causando essa crise de ansiedade, tratar essa parte psicológica, que é muito importante. E como tratamento, a reeducação alimentar, melhorar a questão da rotina também é muito importante. Porque o paciente entra no ciclo vicioso e só tende a piorar. E falando um pouco a respeito desse ciclo vicioso, ou seja, quanto mais se enche de carboidrato, quanto mais se enche não só de alimentos industrializados, quanto mais se enche de alimentos que não são saudáveis, quanto mais ele tem um hábito de vida ruim, quanto menos se alimenta bem, quanto menos atividade física faz, você tem uma piora intestinal, você tem uma piora da saúde intestinal. Essas deficiências que eu havia citado, de zinco, de magnésio, deficiências hormonais, elas tendem a piorar. Então entra no círculo vicioso. Por exemplo, a respeito do intestino, que eu acabei de falar, se sabe que 80% a 90% da serotonina, que é um outro neurotransmissor ligado ao bem-estar, ligado ao prazer, é produzido no intestino. Se você tem uma alimentação ruim, se você não se alimenta bem, o que vai acontecer? Basicamente, você vai evoluir com um quadro de desbiose intestinal, que é um outro quadro muito comum, que pode parecer que não tem a ver com ansiedade, mas tem. O intestino é fundamental. Se você não tem um intestino que funcione bem, se você não tem uma saúde... Porque assim, o corpo humano é completo. Se o corpo humano não funciona adequadamente, você acaba tendo uma série de deficiências. Você acaba tendo deficiências em diversas áreas. E o intestino, ele como eu acabei de citar, ele é responsável por uma grande produção de serotonina, em torno de 80% a 90%. E dopamina, aquela dopamina que eu falei, que o carboidrato ajuda a liberar, o intestino saudável ele produz, naturalmente. Naquele indivíduo que não tem um intestino saudável, naquele indivíduo que sofre de desbiose intestinal, naquele indivíduo que passa dias sem defecar, que fica constipado, uma queixa também muito comum que eu recebo tanto na urgência quanto no consultório, faço questão de obter essa informação na consulta. O intestino que não funciona bem, ele vai ter uma deficiência de serotonina, ele vai ter uma deficiência de dopamina, ele vai ter uma deficiência, inclusive a própria absorção dos nutrientes, já que ele vai ter uma microbiota, que são as bactérias que habitam o intestino ruins, vai prejudicar nessa produção. E aí o paciente acaba querendo buscar essa sensação de bem-estar comendo. Aí vem a compulsão alimentar, que está muito ligado à ansiedade. Então, assim, é um ciclo vicioso. Quanto mais ele se alimenta mal, piora a saúde intestinal, mais inflamado ele fica, ganha peso, perde massa muscular, a autoestima diminui. Na medida que a autoestima diminui, ele acaba querendo comer mais. E aí entra a autoestima, Cláudia. O que, é que você acha? Vem atrelado também o sentimento de culpa, né? A autoestima baixa,
O nosso estômago é engraçado, o nosso estômago é incrível. É como se fosse um segundo cérebro. Nossas emoções estão totalmente ligadas ao nosso estômago. Pode perceber que a maior parte dos pacientes que sofrem de ansiedade, eles sofrem de gastrite ou gastrite crônica. Perfeito. É assim, o que eu mais vejo no consultório, a primeira reclamação é: Cláudia, eu sinto muita dor de estômago. Quando a pessoa me fala assim, eu já fico pensando, lá vem mais um caso de ansiedade. Porque já está tão ligado a isso que é meio difícil até de dissociar a ideia. Mas, sim, mexe muito com a nossa autoestima, mexe muito com a nossa, até mesmo com a nossa própria identidade, porque a nossa identidade, ela é construída, ela está em fase de processo de adaptação, ela vai sempre se construindo a partir do nosso meio, seja nosso meio social, nosso meio familiar, nosso meio profissional. Então, consequentemente, a gente vai recebendo do outro. E toda vez que você recebe algo do outro, você quer dar em troca. Na maior parte das vezes, a gente quer dar em troca não querendo, assim, não querendo dar a gente, mas querendo mais receber do outro. A vida do outro. Aí entra novamente a questão. A vida do outro, os aspectos do outro, a atividade física do outro, a alimentação do outro. A maior parte das perguntas que eu recebi no meu direct foi: você pode me passar a sua dieta? Você pode me passar a sua dieta? Eu disse, gente, a dieta ela é específica para cada pessoa. Então, tá aqui a pessoa responsável pela minha dieta, pela minha nova vida, pelo meu novo ritmo. Tá aqui. Mas a motivação a motivação parte da pessoa, né? Claro. Porque se você não tiver motivação em algo, se você não disser assim, eu vou começar, eu vou dar o primeiro passo, e com o entendimento de que você vai se beneficiar, que você está se autocuidando, que você vai aumentar a sua autoestima, ótimo. Se você não vier com esse entendimento, você não consegue manter nenhum tipo de dieta, nada. Você não consegue, na verdade, fechar os seus ciclos que são necessários. Você vai sempre deixando uma parte das coisas pelo caminho. Ou seja, diretamente você está afetando sua identidade, sua autoestima, sua própria autonomia. Porque pensando a longo prazo, a gente pode desenvolver doenças, né? Se você não tem uma alimentação saudável, se você não tem uma rotina de treino, se você não tem uma rotina de movimentar o seu corpo. Então, consequentemente, você pode estar prejudicando o seu futuro. Gosto de pensar que a curto prazo é bom, porque você começa a aprender a como gostar dessas pequenas coisas, a sentir o sabor dos alimentos, a ver coisas diversificadas que vão além de pão, vão além de massas, vão além de doces. Eu sou fanática por doces, mas eu aprendi a gostar da minha alimentação. E eu quero isso mais como um estilo de vida. Sei que eu vou ter que adaptar muita coisa. Quero passar dessa para low carb, depois eu vou intercalar com a cetogênica. Vou voltar porque eu amo a cetogênica. Mas é bom você ter o entendimento e a consciência de que é para o seu próprio bem, sabe? E assim, criar metas reais, porque às vezes a gente cria metas imaginárias e não somos capazes. Nós somos seres humanos e como seres humanos nós temos as nossas limitações. Então, criemos metas reais, distantes das imaginárias, para que a gente não tenha aquela sensação de culpa, sensação que não deveria ter feito. Você pode se permitir, claro, se permita. Tira um dia na semana, um dia a cada 2 semanas. Se permita, porque nós precisamos também se permitir. Muito, sabe? Muito mesmo. Precisamos. Mas sem culpa, sabe? Com a sensação de recomeço, porque o dia seguinte vai vir. Ele vem. Então a gente tem sempre a chance de recomeçar. Mas, claro, tendo o entendimento de que não recomeçar sempre. Recomeçar quando for necessário. Essa parte aí que você falou é fundamental. Essa parte de metas reais, de metas concretas e reais é fundamental. Porque não adianta você traçar uma meta extremamente obstinada, fora totalmente da realidade. Isso, inclusive, pode gerar uma frustração. Então, você pode, sei lá, quero perder. Eu vi que fulano perdeu 20 quilos, então eu também quero perder 20 quilos e tal. E isso eu procuro orientar quando o paciente já vem com a ideia de que vai perder 20 quilos, que cada pessoa tem uma particularidade, cada pessoa tem sua genética, cada pessoa tem uma deficiência a ser corrigida, tem realidades a serem trabalhadas. Então, assim, não é porque o fulano perdeu 20 quilos que você vai perder 20 quilos. Então, isso pode gerar uma frustração, né? Então, você cria aquela expectativa de que vai perder 10, 20 quilos. Muitas vezes você não vai perder esse peso
Mas Claro. o peso que você vai perder naquele período, para você tá perfeito, tá excelente. Ou seja, você ganhou massa muscular, teve uma melhora da saúde intestinal. Por exemplo, eu atendi uma paciente recentemente que ela teve uma melhora enorme da saúde intestinal, teve uma melhora da disposição da energia, perdeu apenas 3 quilos, mas a saúde que ela teve foi enorme. Então, teve um grande resultado. E é uma coisa gradual, é uma coisa que vai evoluindo gradualmente. Então, é importante a pessoa também traçar metas palpáveis, traçar metas reais e saber que pode haver percalços no caminho, né? Agora, o Claro. foco é importante. O teu foco, por exemplo, você falou que gosta do doce, mas que tá nesse foco agora da perda de peso e tal. Uhum. E aí tá na cetogênica, que inclusive é uma excelente dieta. É. O que acontece? Excelente. Então, o que acontece? Nesse caso, é o que eu falo para os meus pacientes. Eu sou extremamente favorável a uma pessoa focada. Eu acredito que se você quer ter resultado na vida, você tem que ter foco. Tem que ter foco. Não existe nada na vida que você não consiga ter sem foco. Tem que ter foco, tem que Claro. correr atrás. Agora, tem que saber que cada pessoa tem sua realidade, então, o que não pode fraquejar, mas não é porque a tal pessoa teve tal resultado que você vai ter. Isso não significa que você não tem foco, de forma alguma. Você tem a sua realidade, Claro. e a pessoa tem a realidade dela. Cada pessoa tem que respeitar a realidade individual de cada um, né? Sim, sim. Eu assino embaixo nesse quesito, porque assim, eu vou só comentar rapidinho aqui um comentário. Heloísa, então, eu não indico nenhum remédio para ajudar nas crises de ansiedade, porque eu não posso medicar. Mas não só por isso, eu prefiro mais trabalhar com as técnicas alternativas, como meditação, caminhadas, corridas, treinos, boa alimentação, porque é essencial para a crise de ansiedade. Tentar preencher o seu tempo com coisas que lhe tragam prazer e satisfação, porque o ser humano em si busca prazer e satisfação, mas não é só isso na vida da gente, não é só. Mas eu acho que remédio mesmo eu não indico não para ansiedade. Bom, perfeito. Eu acho incrível essa postura, eu sou extremamente favorável a essa postura. Eu acredito que um dos problemas de termos tantos pacientes com ansiedade é por prescrição errada. Não estou aqui questionando, mas há muita prescrição errada, ou seja, o paciente tem uma crise de ansiedade, o paciente passou por um momento difícil, que é normal, ou seja, qualquer pessoa vai passar por algum momento difícil, estresse, vai ter, isso faz parte da vida, e qualquer crise de ansiedade já é receitado um benzodiazepínico, já é receitado um ansiolítico, já é receitado algum medicamento para ansiedade. Esses medicamentos, eles criam uma grande dependência química. Então, a Claro. dependência por benzodiazepínico é maior até do que por cigarro, muitas vezes, por álcool. Então, o paciente acaba entrando em um vício, um ciclo vicioso terrível, porque ele só consegue dormir, ele só consegue se acalmar, ele só consegue viver agora com base em medicação. Em função disso, ele quer cada vez mais medicamento, ou seja, não trata o trauma que possivelmente prejudicou ele, não trata as desordens metabólicas que porventura ele tenha, não muda a alimentação, Claro. não faz atividade física, não tem nenhuma reorganização da vida dele, simplesmente toma medicamento. Toma medicamento, um dos princípios vai haver uma dependência química. Um dos princípios da dependência química é a tolerância ao medicamento. Então, vai sendo utilizado cada vez doses maiores. Então, o indivíduo, sei lá, começa com 2 miligramas de clonazepam, de Rivotril, daqui a pouco está tomando 4, daqui a pouco está tomando 10, daqui a pouco está tomando praticamente o frasco inteiro para ter metade do efeito que tinha inicialmente. Por quê? Porque o organismo cria uma tolerância àquele medicamento. E o pior é que a causa da ansiedade, ou seja, ao meu ver, a ansiedade tem sempre uma causa, então tem sempre uma causa, então tem que buscar essa causa, não é simplesmente passar o medicamento ao Deus dará, tem que investigar a causa metabólica, a causa hormonal. Por exemplo, homem com testosterona muito baixa.
Homem com testosterona muito baixa pode desenvolver um quadro de ansiedade, pode desenvolver um quadro de depressão, simplesmente porque um dos principais hormônios para o homem, que está ligado ao desejo sexual, está ligado à força muscular, a testosterona também tem ação a nível cerebral. E assim, eu falo do homem, mas a mulher também tem testosterona. Então, todas essas carências também afetam quando a mulher não tem. E um ponto interessante é o seguinte, o anticoncepcional na mulher inibe o eixo, então bloqueia o eixo, e a mulher praticamente não tem produção hormonal. Então, eu vejo muitas meninas jovens, 20 e poucos anos, 30 anos, adolescentes, em uso de anticoncepcional. Vai depender da indicação do anticoncepcional. Não vou entrar agora no mérito do anticoncepcional em si, mas só, não quero polêmica, né? Mas apenas entrando na questão do anticoncepcional, bloqueando o eixo hormonal, vai haver uma deficiência hormonal. Então, essa deficiência hormonal vai ter uma repercussão clínica nesses pacientes, tanto no homem quanto a mulher, e aí o paciente desenvolve uma crise de ansiedade, desenvolve uma crise depressiva, o paciente já está ruim, tem uma queda do cortisol, está estressado no trabalho, passa por algum trauma, pronto, evolui para uma crise de ansiedade ou uma crise até mesmo de depressão. É prescrito medicamento, o ansiolítico, o antidepressivo, o calmante. O paciente não trata a causa orgânica do problema, não trata o trauma, não trata, às vezes a família está desestruturada, às vezes o paciente está vivendo uma crise de ansiedade por conta do trabalho, por conta do meio pessoal, da família, relacionamento e tal, não trata absolutamente nada e é levado ao Deus dará. E aí quando você vai avaliar, o paciente está há 10 anos tomando calmantes, ansiolíticos, e a expectativa é que tome por muito mais. Até porque cria dependência, não consegue nem mais tirar, tem que fazer desmame. E vai muito também da vontade do paciente, porque às vezes o paciente não entende isso e ele gosta do efeito. Ou seja, fica realmente um dependente químico, infelizmente. Então, só para concluir essa parte da medicação, então, assim, eu procuro tratar dentro da minha visão da medicina integrativa, da nutrologia, dentro de uma visão mais funcional, como você, procurar outras alternativas mais naturais, que não causem dependência. Ou seja, o objetivo não é prejudicar o paciente. O objetivo é trazer a solução para o paciente. Não que eu seja contra o uso do medicamento. Em casos específicos, o paciente está em surto, casos muito graves, tudo bem, você pode utilizar por um período de tempo, com cuidado, com acompanhamento. Agora, não da forma que é utilizada, eu particularmente não sou favorável. Eu também não. Eu não gosto muito dessa prática deliberada do uso do medicamento, porque para mim está só enriquecendo a indústria farmacêutica. Também não posso entrar nesse mérito, mas o remédio ele acaba meio que não tratando a causa raiz e mascarando o sintoma, né? Ele só mascara a causa raiz e trata o sintoma, entre aspas, vamos falar assim. Bom, mas teve uma pergunta aqui, aliás, foi um comentário da Gabi. Você quer começar? O que ela fala aqui, então, Gabi. Bom, então, essa questão de pesar-se sempre eu também não sou favorável. Com relação à perda de peso, a perda de peso ela nunca é retilínea, digamos assim, ela nunca é uma linha decrescente retilínea, ou seja, você pode ter momentos de subida, você pode ter momentos de descida, o importante é você ver o início do gráfico e o final do gráfico, ou seja, você vai ter uma queda de peso, quanto menos você se pesar, melhor para não gerar essa questão da ansiedade, até porque a queda não é constante, você pode ter pequenos períodos de aumento, mas desde que o período de queda seja ainda maior. Então, realmente, eu não recomendo pesar todos os dias, porque isso pode criar uma desmotivação desnecessária. Claro, ainda vem atrelado a isso a questão dos pensamentos negativos. Porque já é um pouco difícil você manter uma rotina, você trabalhar, porque junto com o trabalho vem o estresse, vem a ansiedade, vem a falta de tempo. Então, assim, você acaba criando um pensamento negativo em relação a isso, de que eu não estou perdendo peso, então a minha dieta não está sendo efetiva. Que, na verdade, a gente não tem que ver somente a questão da perda de peso. Está mais atrelado ao ganho de saúde, ao ganho de qualidade de vida, né? Exatamente. A nossa autoestima, consequentemente, ela aumenta. Se aumenta a autoestima, a sua imagem, você já começa a se olhar melhor no espelho. Porque não é o peso em si que diz se você está bem, se você não está bem. É o modo como você passou a acordar todos os dias com mais disposição, passou a gerir as suas atividades diárias com muito mais disposição, sem menos estresse, que é importante, porque o estresse hoje é um dos fatores que levam a gente a ter uma alimentação inadequada. E, além disso, um peso na balança
não significa que você tá com peso de massa gorda. Talvez Não, você já esteja na fase da massa magra, você esteja adquirindo a massa magra, que é extremamente exatamente. necessária, né? Exatamente. Lembrando que todo o meu protocolo visa ganho de massa muscular, viu? Todos os pacientes, todos, sem exceção, eu penso sempre no ganho de massa muscular, aumento do metabolismo, né? Acelerar a perda de peso. A massa muscular é fundamental, é considerado um órgão endócrino. Então, todos os meus pacientes, todos, sem exceção, pensar sempre em ganhar massa muscular. Embora em alguns casos possa perder um pouco de massa muscular pela cetogênica e que mesmo assim vale muito a pena. Agora, respondendo aqui a Jaqueline, você perguntou aqui a respeito de... Você falou que acredita muito nas coisas naturais, que ajudam a auxiliar. E eu também acredito. Então, assim, eu utilizo passiflora, eu utilizo vários princípios ativos, vários compostos que podem diminuir a ansiedade, medicamentos que podem diminuir a ativação hiperadrenérgica, diminuir a liberação de adrenalina. Então, cortisol também é um hormônio que está muito ligado à ansiedade, ou seja, é algo que sempre eu peço nos meus exames de rotina dos pacientes. Paciente que tem uma queda do cortisol, inclusive o que cai cortisol é estresse constante. Estresse constante também está ligado à ansiedade. Então a gente procura, através dos medicamentos naturais, trazer um pouco de conforto ao paciente, o paciente não vai sofrer, e ao mesmo tempo a gente tenta reverter essas deficiências que o paciente tem, por exemplo. Cortisol muito baixo, tem que tratar o cortisol. Testosterona muito baixo, tem que tratar a testosterona. Magnésio e zinco, que tem uma ação a nível cerebral. Magnésio que faz parte de mais de 200 reações no organismo, tem que tratar. Então, a gente utiliza sim, pelo menos na medicina integrativa, na nutrologia, eu uso bastante coisa natural. Bastante. Tudo meu praticamente é natural. Sim, até porque eles auxiliam bastante no tratamento. E digo porque eu utilizo mais coisas naturais. Eu ainda estou meio resistente em relação aos suplementos, mas eu sei que são necessários e eu estou tomando tudo certinho, de acordo com o recomendado, porque eu sei que eu vou ter um ganho e um benefício com aquilo, né? Obviamente. Perfeito. Mas eu não Ó, penso na... Oi? Não, só falando aqui da Jussara, que a Jussara falou aqui que ela adora se pesar todos os dias e que ela tem uma variação de mais ou menos 1 quilo para cima ou para baixo. Então, isso aí é retenção, Jussara. É por isso que não é bom você se pesar. Por exemplo, isso aí é retenção, isso daí é inflamação. Se você comeu demais um determinado dia, se você saiu da dieta, se você comeu alguma coisa de errado, o seu organismo vai responder com retenção, vai ficar um pouco mais inchada, vai haver uma resposta inflamatória, e aí, em função disso, você vai ganhar 1 quilo e vai perder 1 quilo. Então, por exemplo, não adianta nada se pesar assim. Quando você subir 1 quilo, você pode ficar ansiosa. E falando dessa questão da compulsão alimentar, de repente a ansiedade pode desencadear uma compulsão para você comer mais. Aí daqui a pouco você passa a evoluir para 2 quilos. E aí você realmente começa a ganhar gordura desnecessária. Porque se você não tivesse se pesado, aquele 1 quilo ia subir, naturalmente. Claro. Sem contar que, assim, Jussara, a questão do peso, da perda de peso, desculpe, ela tá mais atrelada a, assim, não vai acontecer de modo instantâneo, ela tá atrelada ao período, ao tempo. Então, assim, você vai se adaptar às circunstâncias que você está vivendo agora, ao seu novo estilo alimentar, ao seu novo estilo de vida. Mas, se pesar todo dia não é indicado, porque você cria uma frustração, da frustração você cria uma culpa, então você tenta suprir aquela culpa se alimentando. Aí você se alimenta e cria outro ciclo de culpa. Não deveria ter comido, não deveria ter feito, não deveria ter feito isso e aquilo. Seus pensamentos eles se tornam totalmente negativos, porque você já criou aquele ciclo e você não consegue sair do ciclo, você não consegue quebrar. Por isso que é bom entender que sempre tem um recomeço, você sempre tem que recomeçar. Tem a opção de recomeçar, desde que você se motive a recomeçar, porque a motivação ela é interna, ela é até intrínseca de cada ser humano e ela precisa partir da gente. Doutor Márcio, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte como pessoa, sabe? Porque cada um tem que ter a sua motivação interna. E uma sugestão, por exemplo, com relação à ansiedade, é pensar bastante no longo prazo. Eu acredito que ajuda bastante você pensar no longo prazo, pensar nos benefícios que você vai ter, não pensar apenas no presente e tentar pensar no longo prazo, pensar nos benefícios que você vai ter, não tentar antecipar, porque assim, um grande problema também do ansioso é que o ansioso ele quer antecipar o futuro, ele
quer antecipar o futuro, ele fica muito preso, ou seja, a gente tem que viver o presente, certo? Tem que viver o presente, tem que vislumbrar o futuro como uma estimativa, ou seja, você quer perder peso, você quer mudar a sua vida, você quer melhorar a sua relação em casa, você quer melhorar a sua relação pessoal, profissional, você quer mudar seu corpo, você quer passar em algum concurso, você quer alcançar estabilidade financeira, não sei, você tem o seu objetivo, cada pessoa tem o seu objetivo particular. É importante você viver o presente. Eu acredito que é importante você traçar uma meta para o futuro, ou seja, passar no concurso, atingir aquela perda de peso, mudar a composição corporal, ter mais disposição, mas não tentar antecipar o futuro. Espero que eu não esteja deixando muito confuso. Não. Cláudia, me ajude aí. Mas a ideia que eu penso é o seguinte: muitas vezes o paciente com ansiedade ele quer antecipar o futuro, ele quer o futuro para hoje. Mas o futuro não é hoje. A gente vive o presente, ou seja, por exemplo, o paciente quer perder 10 quilos, maravilha, eu acredito, para mim nada praticamente é impossível. Então, o paciente quer perder 10 quilos, para mim vai perder 10 quilos. O paciente quer perder 20 quilos, vai perder 20 quilos. Todos os pacientes que quiserem abdômen trincado, para mim, podem ficar com o abdômen trincado. Ou seja, para mim, nada disso é impossível. Agora, tem que ter meta. Ou seja, você vai querer ter um abdômen trincado. Você vai querer ter em um mês? Ou seja, o paciente está com percentual de gordura de 50%, 40%. Vai ter um abdômen trincado em um mês? Não vai ter. É totalmente inviável. Agora, trace uma meta real. Não queira antecipar o futuro, trabalhe com a realidade, perca 1 quilo após outro quilo, siga o tratamento. Isso eu estou falando de peso porque, de certa forma, o protocolo MP mexe muito com peso. Mas, assim, isso serve para tudo. Ou seja, você quer passar em um concurso, estude matéria por matéria, suba os degraus aos poucos, e dessa forma você vai ter um grande resultado. Mas não pode querer o futuro para agora, você não pode querer passar, sei lá, você não pode querer ter uma estabilidade financeira se nem a universidade você terminou ainda. Então, tem que concluir as etapas, tem que realmente ir aos poucos. Isso entra muito na questão que eu falei logo no início, que é sobre concluir e fechar os ciclos, porque o ansioso em si, ele cria um hábito de criar muitas atividades, imaginar muitas coisas e não concluir nada. Eles não concluem porque eles não conseguem dar aqueles passos que são necessários para realizar a conclusão. Sempre que eles encontram dificuldade, eles se sentem tão ansiosos a um ponto de não conseguir, se sentem incapacitados mesmo e não conseguem ir lá e fechar aquele ciclo que é extremamente necessário. Aí eles criam outro tipo de ciclo, mais um ciclo ali de ruminando, ou utilizar a palavra assim, ruminando aquela circunstância, aquela situação, nunca sai, devido aos pensamentos negativos que você já atrelou à circunstância. Bom, a Gabi bastante interativa, isso é bom. Inclusive, quem quiser participar mais, pode participar, porque isso é bem interessante. Essa ideia da live, eu acredito que essa participação ajuda bastante e torna mais interativa. Mas, Gabi, essa questão da ansiedade é o seguinte: se você está sofrendo com ansiedade, se você tem que ver essa ansiedade. Ou seja, se tem muita ansiedade, a ansiedade, na verdade, ela é quase que um estado intrínseco. Então, assim, você tem que tratar a causa dessa ansiedade, que ela acaba se... Muitas vezes você fala aqui que você descobre a ansiedade depois, mas, na verdade, você já vive, provavelmente, pode, né, estar vivendo algum grau de ansiedade, e aí pequenas coisas vão te deixando cada vez mais ansiosa. Mas porque você já está em um certo grau de ansiedade, entendeu? Não que seja uma ansiedade patológica, não é isso. Mas se você já viveu algum grau de ansiedade, já tiver algum desequilíbrio ansioso, aí pequenas coisas que vão surgindo, ou seja, sei lá, a comida atrasou, não sei, alguma outra coisa mínima do dia a dia, que teoricamente não faria tanta diferença, você vai piorando essa ansiedade, mas porque ela está lá. Não é que ela surgiu porque você recebeu uma notícia de que alguém vai te ligar e aí você está muito ansiosa para receber aquela ligação. Provavelmente você já está vivendo com um pouco de ansiedade, certo? E aí pequenas coisas que vão surgindo vão piorando essa ansiedade. Sim, só para fazer uma ressalva mesmo assim, a ansiedade é uma condição intrínseca do ser humano, todos nós nascemos com um pouquinho de ansiedade, é inevitável que não tenhamos,
mas até um ponto a gente considera saudável, sabe? Partindo de um determinado ponto que já te capacite de fazer coisas pequenas, como coisas do dia a dia, você já sabe que a ansiedade já não está num grau que é normal. A palavra não correta no momento não seria normal, mas incapacitante, sabe? Ela Sim. já torna você alguém que não tem tanta capacidade de resolver questões que são pequenas. Já vem as questões como algo dificílimo de resolução. Pronto. Eu gostei da parte de seguir o protocolo, viu? Parte boa aqui, Webson. Ó, Excelente dica aqui, viu? Bom, se você sentir que tá sofrendo com ansiedade, eu acho que devia procurar um psicólogo. Acho que é importante. Acho que eu acho melhor começar pelo psicólogo. Nada contra os psiquiatras, mas eu acho que é interessante começar pelo psicólogo, avaliar bem essa questão da ansiedade, porque, como a própria Cláudia falou, todos nós temos ansiedade. Ansiedade é uma condição natural do ser humano, ou seja, dificilmente você vai receber uma notícia de um vestibular, de uma prova, de alguma coisa que você está querendo muito e você não vai ter um pouco de ansiedade. Ansiedade é normal. O que a gente está falando aqui é, na verdade, da ansiedade doença. É daquela ansiedade que prejudica a vida social do paciente, é aquela ansiedade que não permite o paciente emagrecer, é aquela ansiedade que leva a uma compulsão alimentar e o paciente de repente ganha 10, 20 quilos porque não para de comer, porque acaba tendo prazer na comida, enquanto que ele não deveria ter prazer na comida apenas, ele deveria ter prazer em outras formas de ter prazer na sociedade. Então, o sentido da live, na verdade, é a ansiedade como doença, porque ansiedade todos nós temos. É normal. Eu tenho ansioso, eu sou um pouco ansioso, mas de forma natural, nada que contribui, nada que prejudica o meu dia a dia. Agora, ansiedade e doença, essa sim tem que ser combatida. Essa não é saudável. claro, sim, sim. Concordo com tudo que você falou. Ela não é nada saudável. Fora que assim, a gente tem que analisar também a questão do nosso meio social, para saber o que é que no nosso meio social está, ou meio familiar, que está nos tornando mais ansiosos, a cada dia mais ansiosos. A gente precisa analisar também quais são as nossas perspectivas, verificar como é que anda a nossa consciência em relação ao nosso próprio corpo, a nossa própria imagem, a nossa própria identidade. A ansiedade, ela é para ser algo assim, que sirva de alerta. É um alerta natural do ser humano aí. Está acontecendo isso e você precisa trabalhar isso. Não algo que seja incapacitante, que incapacite de resolver coisas pequenas. Até mesmo fazer uma dieta que é tão simples e é tão fácil de ser feita. Apesar de que às vezes faz saudade, dá uma saudade comer um docinho. Ai. Então, teve Mas, aqui uma pessoa que perguntou aqui da vontade de comer o doce. Então, a minha sugestão é a seguinte: tem manipulados para ajudar a diminuir a vontade do doce, mas assim, o doce vai continuar doce. O doce vai continuar gostoso. Você vai continuar querendo consumir o doce. E o que você tem que fazer? Você tem que focar no resultado. Ou seja, se você estiver em cetogênica, em cetose, cetose é uma dieta das mais difíceis, de certa forma. Então, se você consumir esse doce, você vai sair da cetose, vai parar de queimar gordura e você vai atrasar aí uma semana o processo, pelo menos. Isso se você comer apenas um doce. Se comer mais e comer constante, atrasa ainda mais o processo. Então, assim, tem que focar no resultado. Ou seja, eu posso te ajudar, ajudar a diminuir. Cláudia pode te ajudar se for um quadro de compulsão, se for um quadro de ansiedade mais importante, mas tem que focar no resultado, tem que focar no longo prazo, você tem que focar no que você quer. Qual é o seu objetivo? Qual o peso que você quer atingir? Qual o corpo que você quer atingir? Qual qualidade de vida você quer? Ou seja, você está com disposição, você tem energia, porque assim, fala muito aí eu acabo falando muito da perda de peso, pode parecer que eu estou falando apenas da parte estética, que eu estou falando da parte física, da parte estética mesmo. E não é. A perda de peso, na verdade, é uma questão de saúde. Cada vez mais temos pessoas morrendo de câncer, cada vez mais pessoas com doença cardiovascular, cada vez mais pessoas sofrendo. E isso está muito ligado à obesidade. E a obesidade está muito ligada ao açúcar. Nós vivemos uma epidemia de consumo de açúcar. É só ir em qualquer supermercado. É 99% carboidrato e pouquíssimas outras fontes de alimentos. Então, é muito carboidrato na sociedade. Tem que resistir, porque não é fácil.
porque todos vão querer te oferecer um doce, mas tem que resistir. O manipulado ajuda, mas não resolve. E só para responder também a Thay, é que, bom, quando entra em platô na cetogênica, só a título de curiosidade, você tem que mudar a estratégia. Então, se você já sentiu que está em platô, você já não consegue mais perder peso na cetogênica, tem que retornar para mim para a gente mudar seu protocolo. Tá bom? Sim, sim. Eu queria só acrescentar mais algumas coisinhas que é em relação à imagem que criaram da mulher e do homem brasileiro. Gente, é uma imagem mercadológica. Então, assim, é uma imagem que traz capital, que traz uma rentabilidade para quem cria a imagem. Então, não existe a imagem perfeita. Nós não temos um padrão de beleza. Não existe. Todo tipo de pessoa é bonito. Todo tipo de pessoa é lindo. Desde que você compreenda que eu sou eu, você é você, fulano é fulano, ciclano é ciclano. Cada um tem suas lutas, cada um tem suas dúvidas, cada um tem seus medos. E assim, a história deles é diferente das nossas. Então não adianta que tentemos basear a nossa dieta, o nosso estilo de vida na vida dos outros. A gente até pode tentar sim, porque é bom você conhecer como é o funcionamento, como é o mecanismo de funcionamento de determinada dieta. Indico muito que façam pesquisas científicas, porque, inclusive, se vocês forem fazer pesquisa sobre o açúcar, vocês vão se dar conta de como a indústria financiou determinadas pesquisas para que elas favorecessem a utilização do açúcar. Não só do açúcar, como do carboidrato, e etc, etc. Então, assim, não se vejam a partir da imagem do outro, porque não existe um padrão de beleza. Eu prezo muito pelo padrão de beleza do sorriso. Se você estiver sorrindo com a dieta que você está fazendo, maravilha. Se você estiver sorrindo com o estilo de vida que você está levando, maravilha. Você é você, lembre disso sempre. Pronto, perfeito. É isso mesmo. Concordo plenamente, acho que é um ponto importante. É isso. Essa ideia tem que se cada um tem a sua realidade, não tem que viver a realidade do outro, e não tem que pensar em ter o corpo do outro, cada pessoa vai ter a sua particularidade e tal. Então, só para, acredito que falamos bem, né? Falamos bastante sobre ansiedade, que deu para dar uma noção muito boa do assunto. É importante essa interação com a psicologia, a medicina, a psicologia, é muito importante. Eu procuro recomendar bastante, inclusive tenho recomendado bastante para você também, Cláudia. Então, isso é importante porque isso ajuda muito. Por exemplo, a pessoa perguntou aqui, o Elvison, perguntou aqui se que pode ser a ansiedade pode estar envolvida na dificuldade de ganhar peso, e pode. A gente falou bastante aqui a respeito disso. O paciente acaba colocando na comida a ansiedade e tal, e acaba comendo a mais do que deveria, então isso acaba tendo uma repercussão clínica, isso acaba afetando o organismo desse paciente. Então, assim, não é recomendável de forma alguma ansiedade nesse sentido patológico. Ansiedade normal todos nós temos, só temos que ter cuidado com relação a isso. E da minha parte, eu gostaria de finalizar informando que a mudança alimentar é muito importante. A mudança alimentar, até por tudo aquilo que eu falei, do ciclo vicioso, intestino, saúde. Criar hábitos é muito importante. Tem um livro muito bom, O Poder do Hábito. Então, se você tem o hábito de comer, de repente, um doce, e você considera que esse doce te dá aquele prazer momentâneo, e aí você toda tarde come aquele doce e tal, isso cria um hábito. E o princípio do hábito na verdade, ele gerar uma recompensa. Então, você come um doce toda tarde, naquele horário que está meio chato no trabalho, aquele horário que você já está cansado, quer ir para casa e tal. E aí você tem aquela sensação de prazer por tudo aquilo que eu falei, dopamina, serotonina e tal. E aí todo dia você vai comer aquele doce. Aquele doce vai te engordar. Aquele doce vai ser metabolizado, transformado em gordura corporal e vai te engordar. Então, o que você pode fazer? Mudar os hábitos. Criar o hábito da atividade física, criar o hábito de ler, criar o hábito de conversar com os amigos, sem a comida, ou seja, também a gente acaba conversando muito com os amigos e está sempre atrelado a alguma comida e aí acaba engordando. O cafezinho com açúcar é um veneno, ou seja, a pessoa vai tomando cafezinho com açúcar o dia inteiro, somente não sei porquê, mas o hospital é sempre muito doce, é horrível, e aí você vai consumindo açúcar o tempo inteiro, e aí aquela quantidade de açúcar ela vai se depositando. Então, se você vai ganhando 3 quilos por mês, 1 quilo por mês, 10 quilos no final do ano. Ou seja, você vai ganhando peso
constantemente. E, assim, mudança alimentar, mudança de hábitos. Se quiser fazer uma avaliação, é bom procurar um médico, pode ser eu, pode ser qualquer outro médico, procurar um psicólogo, se você sentir que a ansiedade está afetando a sua vida pessoal, se você sentir que está tendo menos disposição, se você sentir que já não consegue mais se concentrar bem, se você sente que não consegue mais traçar metas. Se está afetando sua vida pessoal, a ansiedade é uma doença e tem que ser tratada como tal. Se houver necessidade de medicamentos, eu não sou contra, toma os medicamentos. Eu só acho, e na minha opinião profissional, você tem que buscar primeiro a causa do problema. Se você for tomar apenas o medicamento, você não vai resolver absolutamente nada. Claro, verdade. Bom, eu vou só pegar um ganchozinho rápido sobre o que você falou, sobre a questão das amizades. Gente, olha, não é porque você começou uma dieta que você precisa sair do seu meio social. Claro, tendo entendimento primeiro de que você tem que se conscientizar em relação à sua dieta e evitar o pensamento negativo das outras pessoas, que você vai ouvir muito o pensamento negativo das outras pessoas. Mas o negócio é você fazer boas escolhas. Você quer se alimentar sem sair da dieta? Você pode escolher outros locais aqui em Aracaju, dentro de Aracaju ou fora de Aracaju, que se adequem ao seu tipo de dieta, para que você não chegue a cair na tentação. Então, todo o seu meio familiar e social, não é que eles tenham obrigação, mas eles têm que estar assim, mais abertos à disposição de fazerem aquilo que você sabe que é necessário para você nesse momento. Até porque é um período difícil, mas é um período extremamente necessário, porque é aí onde começa o nosso hábito, é aí onde nós desenvolvemos o primeiro hábito da mudança saudável, que começa aqui. Quero só frisar o comentário de Thay, que ela relata aí que fazia uso da medicação para ansiedade, e seguindo esses princípios, ou seja, esses princípios de mudança alimentar, esses princípios de adaptação, isso é importante. E ela hoje não usa mais, tem um outro estilo de vida, uma outra qualidade de vida, e esse é o meu objetivo aqui de orientar para todos, ou seja, orientar os meus pacientes, orientar a todos que estão assistindo a live que não são meus pacientes. É importante que todos entendam isso. É importante mudar o hábito, é importante mudar. Eu vi que a Gabi falou aí que é difícil a questão da mudança de hábito, que pode criar ansiedade. Realmente, toda mudança de hábito ela é um pouco traumática, ela é um pouco, mas é necessária. Ou seja, se você está se mantendo a um hábito ruim, por exemplo, Gabi, no seu caso, você mudou completamente a sua vida. Você hoje é uma outra mulher e teve uma mudança de hábito. Todos aqueles seus hábitos que eu mudei, hoje você é uma nova pessoa. Então, a mudança de hábito é um trauma, certo? Mas é um trauma necessário. E é um trauma que é importante você diagnosticar também, é importante fazer o acompanhamento, é importante saber o que você pode fazer. Então, não é simplesmente mudar por mudar, mas mudança é necessária. Tem uma frase que eu gosto muito, só para falar, eu falo bastante, né? Eu falo muito. Então, tem uma frase que atribuem a Isaac... Não, atribuem... Esqueci agora quem atribui, mas é uma frase famosa e dizem o seguinte, que não é possível você querer um resultado diferente mantendo os mesmos hábitos, mantendo as mesmas ações. Ou seja, se você está consumindo aquele carboidrato, falo carboidrato, mas aquela comida ruim, aquela comida não saudável. Se você tem um hábito social ruim de beber demais, um hábito social terrível que te afasta de outras pessoas, se você tem um hábito de não estudar, de não procurar se especializar, de não procurar crescer profissionalmente, porque também é um hábito ruim, ou seja, eu acredito que todos nós temos que evoluir fisicamente, evoluir espiritualmente, evoluir profissionalmente, evoluir em todas as formas. Então, assim, mas são hábitos, né? Cada pessoa tem a sua realidade, obviamente eu não estou questionando ninguém. Mas o que acontece? Se você não está evoluindo, se você está presa a alguma coisa do passado, você tem que mudar. Você tem que dar um basta no que estava errado, aquilo que estava te afetando, e você tem que traçar um novo caminho. Se você traçar um novo caminho, isso vai mudar completamente sua vida. Você vai ser uma nova pessoa. Com certeza. Porque o importante não é a chegada, mas o caminho que você está percorrendo, né? Exatamente. Perfeito. A Gabi fez um comentário aqui. O que o Dr. Márcio faz não é só reeducação alimentar, mas também reeducar a nossa mente. E foi a primeira coisa que eu falei em um dos meus vídeos. Que eu saí do lado do seu consultório, que eu, assim, recomendo para todo mundo. Eu te recomendo muito, porque a parte que você trabalhou comigo foi a parte mais de reeducar os nossos comportamentos, que o comportamento alimentar da gente, ele é muito importante. Então, assim,
Sim, você merece aplausos, viu? Muitos nesse vídeo. Bom, já Olha, encerrei minha parte então, o por importante aqui. é Qualquer isso. dúvida a gente deixa disponível direto e vamos falando aí. Pronto, então maravilha, pessoal. Então é isso. Acho que a live foi bem interessante, quase 1 hora de live. Eu ainda tenho jiu-jitsu, então eu gostei bastante da live, foi muito interessante, a interação foi muito boa. E é isso. Temos que procurar evoluir sempre. Espero que as informações tenham sido muito proveitosas. Eu, como vocês sabem, sigo totalmente aberto a tirar dúvidas através do meu Instagram, através do meu e-mail. Quinta tem a quinta de perguntas, então se quiserem perguntar sobre ansiedade, tirarem alguma dúvida, podem perguntar lá que eu estarei respondendo. Cláudia também já informou que ela está disponível, podem seguir ela, podem tirar as dúvidas com ela. E esse acompanhamento multidisciplinar é fundamental. Então, também encerro aqui e até a próxima live. Até a próxima. Tchau. Tchau.